Oi, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos à minha terceira aula sobre recreação infantil. E hoje a aula é sobre dragõezinhos de 4 a 6 anos de idade. Mas antes da gente começar essa aula, nós vamos conversar um pouquinho sobre de que forma a recreação ela atua no favorecimento assim do ensino das crianças, tanto na fase escolar quanto na questão sociedade mesmo, vida com outras pessoas, de que forma isso acontece. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso e aí depois nós vamos fazer os jogos ali para os dragõezinhos, para a gente conseguir aí dominar esses pequenos dragões. Gente, antigamente, lá na sociedade greco-romana, o jogo ele era visto como uma forma de recreação, né, que trazia assim relaxamento, trazia esforço físico, intelectual, né, ajudava no intelecto, ajudava a família como um todo, né. E os jogos serviam muito assim para divulgar os princípios da sociedade, né, os princípios éticos. Lá na fase do Renascimento, os jogos e a recreação eles eram considerados como uma forma de expressão que favorecia a inteligência e facilitava bastante o estudo. Então era quase que é um negócio aqui. Então era dessa maneira que os jogos eles eram vistos, tá? Para atender então as necessidades infantis, os jogos eles se tornaram uma forma mais adequada para desculpa, gente. A forma mais adequada para que as coisas da escola fossem ensinadas. Então, era a partir dos jogos que as coisas eram ensinadas, regras, essas coisas assim, tá? Então, as brincadeiras, ela tornou, assim, hoje até, um meio da gente perceber os comportamentos das crianças, né, gente? Quem nunca parou para observar a brincadeira e viu como a criança se comportava diante a outra criança, como ela dividia as coisas, como ela tratava as outras crianças. O meu filho, por exemplo, eu já falei para vocês que ele tem uma, digamos, como é que chama, gente? Eu ando esquecido ultimamente, gente, que vocês não fazem ideia. Ele tem uma personalidade muito forte. E então, desde muito pequeno, era o que ele queria usar, era o que ele queria brincar. Ele não conseguia, de certa forma, desapegar da fase criança dele. Ele estava lá com uns quase, acho que uns 8, 9 para 9 anos, e ele ainda queria usar as roupas infantis dele, porque era uma forma dele se manter naquele meio ali. Ele queria ficar naquela idade, ele não queria avançar. Então ele começou a querer usar as roupas de criança, e foi aí que eu observei que ele não estava querendo passar de fase. E aí que a gente trabalhou isso, né, de uma forma mais pedagógica, mais psicológica nele, mas foi assim que eu consegui observar, e é assim que a gente consegue às vezes observar a criança, de que maneira ela se comporta durante as brincadeiras, né? Então, a brincadeira é um meio de estudar os comportamentos das crianças. Alguns psicólogos, inclusive, eles conseguem diagnosticar vários problemas na criança, né? De acordo com como ela se relaciona e como ela brinca. A brincadeira, então, ela começa a ter um desempenho de papéis, né? A criança começa a desempenhar papéis, porque antes ela só brinca, ela não desempenha papéis, né? Não imita a mãe, não imita o pai. Isso começa a partir dos 3 anos de idade. Então, é ali que tu começa a conseguir entender como ela consegue enxergar até mesmo a tua família. Porque ela vai começar a querer te imitar como ela te enxerga, né? Porque a criança gosta de imitar os pais, ela gosta de usar roupa, ela gosta de usar sapatos. E é ali que tu consegue prestar atenção, observar como a criança te vê como pai, como ela te vê como mãe. Então é muito importante a brincadeira para as crianças, porque a gente consegue diagnosticar essas coisas, né? E as brincadeiras também resultam nas influências que ela tem recebido da sociedade, né? Ao longo anteriores, como ela viu
até antes dos 3 anos, como ela viu a vida em sociedade. Então ela vai refletir nas brincadeiras após os 3 anos, que é quando ela começa a conseguir representar os papéis. Então ali tu consegue observar como foi que ela conseguiu observar a sociedade antes que ela conseguisse expressar isso. As brincadeiras também, elas de esconder o rosto na fase pequenininha, quando ela, sabe, quando tu esconde o rostinho com a fralda, ela estimula muito a criatividade nos bebês. E é uma forma também de adquirir a linguagem, né? A criança, ela leva muito em consideração as brincadeiras de mãe e filho. Ela consegue entender o contexto das coisas brincando, né? Brincando com esses tipos de brincadeira. Ela consegue aprender a língua materna de uma forma muito mais rápida ainda se essas brincadeiras forem lúdicas. Se tu brincar com a criança tutute, né? Se tu colocar uma forma lúdica nessas brincadeiras, ela consegue se expressar melhor depois na forma de linguagem e ela consegue também entender melhor esse contexto e a aprendizagem dela nesse campo vai ser muito mais rápida. Então é bom que a gente sempre faça brincadeiras, principalmente as mães, porque as crianças, ela, como eu já falei na aula anterior, ela tá muito ligada ainda logo que ela nasce à mãe, ela se acha a parte da mãe. Então, geralmente é nas brincadeiras que a mãe faz com as crianças quando elas são pequenas, é que elas começam a aprender aí já as questões de linguagem, já as questões de conduta. Então, é muito interessante a mãe, principalmente, brincar com as crianças. Os brinquedos educativos, assim, como quebra-cabeça, esses de forma, que ensinam cores, que são jogos, assim, daqueles de encaixe, os móveis, os brinquedos sonoros, aqueles brinquedos que de expressão de linguagem, né? Tudo que envolver música, tudo que envolver dança, tudo que envolver expressão motora, ela ensina a criança a se desenvolver de uma forma muito prazerosa. A criança gosta muito desse tipo de coisa, porque a criança na idade escolar, ela entende as coisas de um modo muito intuitivo. Ela não sabe, mas ela aprendeu, ela tem aquilo intrínseco dela. Então, ela adquire essas noções espontaneamente se ela tiver, no caso, esse tipo de brincadeira. E ela desenvolve também o ser humano por inteiro quando ela tem essas brincadeiras. Tanto na parte cognitiva, quanto na parte psicológica, quanto na parte pedagógica da criança. Então, essas brincadeiras, elas são fundamentais, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, para que ela consiga se desenvolver como um todo, como um ser completo. Muitas vezes, quando a criança tem algum problema na fase adulta, é porque ela não passou pelas fases infantis certas e porque ela não teve alguns tipos de brincadeira. Inclusive, gente, esses dias eu tava olhando acho que era um vídeo da psicóloga Rosana. Ela é neurocientista, na verdade, né? E psicóloga também, que ela se formou em psicóloga. E eles estavam falando que fizeram uns estudos com crianças que sofreram abusos, tanto físicos e psicológicos, né? Quando eram pequenas. E eles tinham muita dificuldade em matemática. Não conseguiam desenvolver a matemática por conta dos abusos que sofreram. Então, para te ver como a relação com brincadeiras, com a criança ter uma infância saudável, se reflete muito na fase adulta e também no sistema de aprendizagem. Então, esse estudo foi feito com várias crianças e se percebeu isso, que as crianças tinham muito problemas para aprender, principalmente as questões mais, mais contábeis, né? Coisas assim, tinham que contar de matemática. Essas questões matemáticas eram bem complicadas e relacionaram isso a muito, então, o fato da criança ter sofrido abusos. Então, é realmente importante a gente como pai, a gente como né, digamos assim, como educador, como recreacionista, se tu prestar muita atenção no comportamento das crianças, como elas se comportam durante as brincadeiras, ou como elas se comportam tratando as outras crianças, a gente consegue perceber ali abusos, a gente consegue perceber uma criança que está sendo maltratada, a gente consegue perceber, no caso, distúrbios
dificuldades de aprendizado. O meu filho, ele tinha muita dificuldade de aprendizado, ele não conseguia nos primeiros anos acompanhar a turma porque ele tinha um déficit de atenção, ele não conseguia se concentrar nas coisas. Ele era uma criança extremamente inteligente, ele fazia tudo, só que ele não se concentrava. Quando a professora estava apagando o quadro, ele ia começar a escrever. Gente, sério, nos primeiros anos escolares do Leonardo foi muito difícil, porque se eu deixasse para ele fazer o tema somente o lápis e a borracha, ele conseguia se distrair com o lápis e a borracha e não fazia o tema, de tão complicado que era. E foi assim que eu consegui perceber que ele tinha essa déficit de atenção, observando a forma que ele fazia o tema. Só que naquela época eu não tinha capacidade, eu não tinha as habilidades para lidar com ele, então eu xingava ele na hora de fazer o tema, porque eu não conseguia entender que na verdade ele tinha essa dificuldade. Eu achava que ele simplesmente não queria fazer o tema, que ele era um preguiçoso. E a gente erra muito com as crianças por causa disso, porque a gente não consegue, a gente se torna pai, se torna mãe, e a gente não consegue compreender que às vezes a criança, ou a gente é professor, né? E a gente não consegue entender que as crianças têm a outra forma de entender as coisas. E é por isso que eu acho tão importante a gente, como profissional de recreação, como profissional de educação física, a gente estudar não só a questão física do negócio, mas também a questão mental, porque a gente consegue entender que cada criança tem uma forma de entender, cada criança tem uma forma de aprender e elas são diferentes. Então é por isso que eu bato tanto nessa tecla por isso que eu tô fazendo inclusive as minhas aulas bem teóricas inicialmente, pra gente conseguir entender primeiro a questão mental da criança. Não adianta a gente só brincar com a criança, chegar lá, vamos brincar disso, essa é a brincadeira melhor. Não, vamos entender por que a criança precisa brincar, vamos entender por que a criança precisa, né, daquilo, precisa daquele incentivo, porque a gente entendendo isso, a gente vai conseguir fazer e tirar da criança o melhor que ela tem. Bom, gente, então seguindo o baile, a criança na idade pré-escolar, então, ela aprende de uma forma muito intuitiva, né? E ela adquire as noções espontâneas de envolver o ser humano por inteiro nessas questões de afetividade, corpo, interação social. Quando ela tem esse tipo de interação, quando ela tem o tipo de brincadeira, brincando com cores, brincando com encaixes, brincando com quebra-cabeças, é nesse tipo de brincadeira que ela desenvolve tudo isso, tá? Pois é, porque a criança, ela interage e ela constrói as representações mentais dela fazendo esse tipo de brincadeira. E aí, nessas brincadeiras, ela tem um maior ganho cognitivo, não é no celular. No celular, ela não vai ter ganho cognitivo, porque ela não tá pensando em nada, ela não tá precisando construir nada, ela não tá concentrada. O máximo que ela tá é concentrada olhando aquele brinquedo ali, que já estão implantando ali na mente da tua criança coisas, né? Eu não tô aqui Tem brinquedos e tem desenhos muito educativos, que são ótimos, que eu super aconselho. Não tô aqui nem para julgar os desenhos, então não tô aqui para dizer, mas só desenho, mesmo que ele seja educativo, não é o que vai fazer a tua criança se desenvolver cognitivamente e por inteiro, tá? Então, os jogos sensoriais, essas coisas assim de manipular objetos, eles dão para a criança várias coisas, além de desenvolver a questão cognitiva, elas têm muitas trocas sociais, e as trocas sociais, elas são importantíssimas para as crianças, né? Os jogos e as brincadeiras, elas trazem múltiplas inteligências para a criança, múltiplas inteligências, além de contribuir com a aprendizagem dela, ela vai aprender. Imagina a criança conseguir se concentrar melhor. Se eu tivesse feito esses jogos com o Leonardo, talvez na idade escolar dele, ele teria uma capacidade melhor de concentração. Só que eu nunca me atentei para isso. Eu fiz errado com o meu filho. Eu assumo, gente. Eu tô aqui assumindo para vocês que eu criei o meu filho de maneira errada, porque eu achava que quanto mais eu trabalhasse, quanto mais eu desse as coisas para ele, melhor seria. Só que eu não me atentei que ele tinha que ter aprendido, que eu tinha que ter passado os valores para ele quando ele era pequeno. Infelizmente acontece isso, né? Ainda bem que a gente passa os valores, passa os princípios, mesmo que intrinsecamente na gente, mas eu não tinha consciência, que eu quero dizer para vocês é que eu não tinha consciência de quanto isso era importante, do quanto eu podia ter criado, de repente,
um ser humano melhor, um ser humano mais consciente, um ser humano melhor cognitivamente falando, né? Então eu passei por essas dificuldades por não ter habilidades e não ter conhecimento, e eu tô aqui passando esse conhecimento para vocês. Então aproveitem como professores, aproveitem como pais, aproveitem como recreacionistas, porque, como eu já falei várias vezes, não é só brincar, a criança tem que aprender. E quando a gente utiliza esses jogos como forma de educação, botando situações lúdicas, maximizamos a aprendizagem da criança e a construção do conhecimento da criança. Então, por que a gente usa a matemática? Porque quando a gente usa, por exemplo, um jogo de conjunto, vamos dançar quadrilha, pega-se, né, se junta ali dois e vamos dançar quadrilha, a gente já está intrinsecamente já ensinando matemática para as crianças, porque elas estão aos pares. Quando a gente faz um jogo de boliche, a gente diz, tem 10 pinos, tem que derrubar os 10 pinos, intrinsecamente ela já está aprendendo matemática. Ela está aprendendo ali que ali estão 10 pinos, então ela já sabe que a quantidade de 10 pinos é bastante, né? Já dá noção de conjunto para a criança, porque vamos aos pares, vamos ficar nesse conjunto. Já dá essa noção de conjunto, né? Para a criança. Aí tu me pergunta assim, como assim o lúdico e o educativo, né? Porque a gente sempre fala muito em lúdico e educativo. O que é isso? O lúdico é aquilo que propicia prazer para as crianças, né? Que geralmente é escolhido voluntariamente e é uma forma de prazer. Ela consegue imaginar, né? Ela tá ali em outro mundo. Isso é ser lúdico. E educativo é quando ela completa o ensino da criança, né? Quando completa o saber da criança. Então, esses jogos lúdicos e educativos, ele tem o poder de imaginar e ainda completar aquilo que a criança já sabe. Existem vários tipos de brincadeiras e nós vamos falar sobre elas, que elas são as brincadeiras tradicionais infantis, tá? Que ela geralmente é aquela brincadeira que ela é folclórica, que ela incorpora a mentalidade, digamos assim, a mentalidade popular na criança. A gente passa de uma geração para outra, né, gente? Quem nunca brincou ali de peão, de cabra cega? A gente nem sabe da onde que veio isso. A gente só sabe que tem o espírito do povo ali naquelas brincadeiras, né? Que é uma coisa que tem um período histórico também, veio daquela época. Então a gente sabe que essas transformações, ela vem se transformando e ela é passada de geração para geração. E ela geralmente, a característica dessas brincadeiras tradicionais, elas são lúdicas, né? Mas elas têm uma transmissão geralmente oral, que passa, né, de oral. Eu falo para ti que existia isso, eu falo pro meu filho, eu ensino ele a brincar. Então ela geralmente é a tradição, a tradição em nossa família. Todo mundo tinha um peão, então eu vou te dar um peão também. Então, geralmente elas são tradicionais, né? São transmitidas de forma oral. São conservadoras, né? E elas traduzem, assim, uma questão de universal. Todas as crianças da minha época brincavam de peão. Todas as crianças da minha época jogavam peteca. A gente nem sabe de onde surgiu. A gente só sabe que a gente brinca, né? Por exemplo, amarelinha, esse é o tipo de brincadeira. Empinar pipa, da onde que surgiu, gente? Empinar pipa. E todas as crianças faziam quando eu era pequena. Empinar pipa é uma coisa tradicional, que o pai ali, quando quer ter um momento de brincadeira com a criança, vamos meter uma pipa, vamos lá empinar uma pipa. O pai sabe, né? É uma coisa que tá empírico no pai. Né? Até hoje, ela faz da mesma forma. Essas são as características dos jogos tradicionais. Algumas, né, se modificaram com o tempo, tipo a doleta. Você já ouviu umas gurias brincando, tipo, não era doleta, era uma outra coisa que falava. Eu fiquei assim, tipo, gente, na minha época isso era doleta. Então algumas sofrem algumas alteraçõezinhas aí. E essas brincadeiras, então, o que elas têm? A função delas é perpetuar a cultura infantil, desenvolver as formas de convivência social e até mesmo, assim, digamos assim, diminuir os vínculos de pai e filho, né? Porque é uma coisa que, tipo, meu pai que me ensinou, isso era da época do meu pai, isso era da época da minha mãe. Quando eu falo pai e mãe, tá, gente? E permitir o lúdico e a imaginação da criança. Então, para isso que servem os jogos tradicionais que existem, tá, gente?
Também nós temos as brincadeiras de construção. O que é as brincadeiras de construção? Aquela que as crianças constroem as coisas. Elas são extremamente importantes, porque elas enriquecem a experiência sensorial da criança. Estimula a criatividade, porque a criança está ali construindo, ela está pensando no que ela vai construir. Desenvolve as habilidades da criança, né? Porque daí ela tem que ali tá montando direitinho, tá fazendo... Estimula principalmente a imaginação. Imagina uma criança, eu não sei vocês, mas quando eu era pequena, não vou nem dizer a idade, gente, que eu brinquei de boneca até os 14 anos. Eu construía umas casinhas de Barbie, né? Eu brincava com a minha Barbie, eu tinha a minha casa de Barbie. Comecei com um cômodo apenas com um quarto. Quando eu fui começando a minha capacidade de imaginação, ela foi aflorando. Era toda a sala, era a minha casa de Barbie já. Tinha cozinha, tinha até piscina, gente. Comecei a aflorar isso aí em mim. Então, ela estimula na criança, assim, uma imaginação muito grande. E ela expressa, né, as representações mentais que a criança tem. O que representa na mente da criança o casamento, o que representa na mente da criança o relacionamento, o que representa para a criança ser irmão. Então, ela permite que os terapeutas também, eles identificam algumas dificuldades de interação que a criança tem quando ela começa a brincar de construção. Sabe, gente? É verdade. Os terapeutas fazem esse tipo de coisa, principalmente os freudistas, né? Que levam Freud como a linha de psicologia deles. Porque, não sei se vocês sabem, mas existem várias linhas de psicologia. Umas são freudistas, freudianas, né, que chama. E outras são várias, cada um segue uma linha. Geralmente a psicologia, ela é a psicologia de Freud. Mas isso não vem ao caso agora, tá? O que a criança aprende a manipular os objetos, né? Estreita relação com o faz de conta, porque ela começa a fazer de conta, né? Não é só construir casas, cenários, trata-se assim de evoluir a complexidade, né? De acordo com o desenvolvimento da criança, que nem eu falei para vocês. Ela desenvolve uma complexidade de acordo com quando a questão cognitiva dela vai amadurecendo, que nem eu. Comecei lá com uma casa de Barbie, com 2 cômodos, ou um cômodo, era só um quarto que eu tinha, que eu fazia na estante da minha mãe, que ela ficava putaça, né? Porque eu quebrei várias coisas daquela estante dela, então apanhei demais. Eu apanhei muito quando eu era pequena, gente. Meu Deus do céu, porque eu era muito terrível mesmo. E vocês apanharam bastante. Gente, porque eu quebrava tudo daquela estante. E num lado da estante eram umas estantes antigas de madeira. De um lado da estante era o quarto da minha Barbie, no outro era o quarto da irmã, né, da minha irmã, que no caso era a minha Barbie irmã. E aí, conforme eu fui crescendo, começou a aumentar a complexidade da minha cognição. Eu tinha até cozinha para a minha Barbie. Gente, eu fazia, sério. E a minha mãe me deu massinhas de modelar e eu fazia pratinhos, copos para a Barbie, tudo de massinha de modelar. Pra te ver como a criança, ela consegue criar, né? Tipo, tinha lá massinha de modelar, o que eu vou fazer com esses pratos da minha Barbie, né? Então, eu tinha pratos, eu tinha comidinha, tudo de massinha de modelar. Então, Então, se tu prestar muita atenção também nas falas da criança, se tu prestar atenção nas ações daquele pequeno dragãozinho durante esse tipo de brincadeira, tu vai conseguir entender quais são as complicações que ela tem nos relacionamentos. Tu vai conseguir ali, se tu prestar atenção, tu vai entender tudo o que a criança aprende sobre relacionamentos. E é uma forma da criança também mentalizar a vida, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar sobre mentalizações, mas tu mentalizar aquilo que tu quer pra tua vida faz uma grande diferença. E eu me dei por conta, aprendendo sobre mentalização, mas isso é outro caso, tá, gente? Mas aprendendo aí sobre mentalizações, sobre mentalizar aquilo que tu quer, eu me dei por conta que a vida que eu tenho hoje foi eu que mentalizei quando eu era pequena, quando eu brincava de Barbie, gente. Eu mentalizei essa vida. Tomara a Deus que eu não tenha tantos filhos quando eu mentalizei naquela minha outra vida, porque eu tinha vários filhos. Mas o meu primeiro filho era um menino, e realmente é um menino, né? Bebê Leonardo, que eu tenho, que já tá com 22 anos. E eu me casei com um loiro, e, gente, meu marido é loiro.
E, gente, a casa que eu tinha da minha Barbie era muito parecida com a casa que eu moro hoje. Não tem noção. Então, essa questão, assim, de mentalização. E aprender, assim... E é uma maneira de tu entender com essas coisas, assim, de construção. É uma maneira de tu olhar e ver de que forma o teu filho tá vendo o mundo. Então, prestem atenção enquanto eles estão brincando. Prestem atenção, professores. Prestem atenção, recreacionistas. Porque tu pode resolver problemas dessa criança. Tu pode melhorar a vida dessa criança. Tu não tem noção do quanto, se tu prestar atenção na forma e como ela brinca. E o que tá acontecendo até na vida privada da criança com os pais. A gente consegue perceber isso da maneira que a criança brinca. Então, vamos observar os nossos pequenos dragõezinhos para a gente conseguir criar, né, cidadãos de bem no futuro. Gente, tem a última brincadeira, que é a brincadeira de faz de conta, que ela é muito simbólica, que ela representa, que é quando a criança começa a representar os papéis. Que é quando ela começa a imitar mamãe, que é quando ela começa a imitar papai, que é quando ela pega suas roupas, quando ela pega seus sapatos e vai brincar, né? E representa essa linguagem, então, ela começa a partir dos 2, 3 anos de idade. E é ali que ela vai começar a significar as coisas, é ali que ela vai começar a dar significado para o relacionamento com a mãe, para o relacionamento com o pai, para o relacionamento com os irmãos. Então, ela representa, nesse tipo de brincadeira, é onde a criança representa a expressão dos seus sonhos e das suas fantasias. Se tu prestar atenção, ela vai sempre ter sonhos e fantasias. Eu tinha uma vizinha minha, gente, real, que ela queria muito ser o quê? Um mordomo, gente, um mordomo da casa. E ela nunca queria ser pai e mãe, ela sempre queria ser cachorro, ela sempre queria ser outras coisas. E é assim que a pessoa representa como ela quer ser. E é ali que tu vê o sonho da pessoa. Não tinha o sonho de ser cachorro, não era isso, gente. Mas ela não tinha o sonho de se casar. Ela não tinha o sonho de constituir família. Então ali a gente já via qual era o sonho dela. Quando ela brincava ali, ela não queria ser mãe, ela não queria ser pai, ela não queria casar. Né? Então, a gente, é ali que ela começa a assumir os papéis que ela tem na sociedade, é ali que ela começa a entender a sociedade. E esse tipo de brincadeira de faz de conta permite a criança entrar num mundo imaginário, onde a gente aprende as regras incêntricas da sociedade, onde a gente aprende quais são os papéis que a gente tem na sociedade, qual é o papel que a gente vai ter na sociedade quando a gente crescer como mãe, como pai, como professor, como educador, como recreacionista. Qual é o nosso papel na sociedade? Porque, gente, por mais que a gente às vezes não leve em consideração ou não entenda, cada um tem o seu papel na sociedade, todo o papel na sociedade é muito importante. A gente como professora, a gente como recreacionista, tem um papel importantíssimo na vida da sociedade e na vida da criança. Tá? E é ali onde é que elas expressam o mundo. Os comportamentos dos pais, cuidado, se você está se comportando mal, a criança vai expressar nas brincadeiras dela. Dos colegas escolares. Então, assim, é muito bom pro pai, quando a criança começa a ir para a escola, tu consegue, pela brincadeira, observar o que a sua criança, o seu pequeno dragão, está aprendendo na escola. Porque nas brincadeiras, elas vão expressar o que elas aprendem com os coleguinhas, né? Por exemplo, Leonardo foi pra creche, voltou da creche um dia e disse assim: ô mãe, ele era pequeno, eu acho que ele tinha uns 5 anos. Ô mãe, não é pra mim me chamar de Leonardo, o meu nome vai ser Bolacha. Por quê, gente? Tinha um coleguinha na creche que ele gostava muito, que era tipo o exemplo dele, e se chamava Bolacha, o apelido do guri. Quem bota um apelido de uma criança de 5 anos de Bolacha? Não sei. Aí Leonardo chegou em casa e disse: ô mãe, a partir de hoje não é pra me chamar mais de Leonardo, eu não vou atender, pode me chamar de Bolacha. Gente, sério, ele passou um período até que, tipo, a gente chamava ele, porque ele queria, né? E daí eu pensei, é melhor chamar do que não chamar, que o guri vai ficar indignado. Ele passou um período da vida dele, a gente chamando ele de Bolacha, porque ele tinha aquilo como um exemplo. Cara, o guri era o amigo dele, o melhor amigo era Bolacha, então ele também queria ser Bolacha. A professora, inclusive, se negava de chamar ele de Bolacha, chamava ele de Biscoito. Gente, era muito engraçado, mas é real, assim, tu consegue observar o que a tua criança tá aprendendo quando ela vai pra escola. Tem crianças, inclusive, que regridem na escola, né? O filho da minha amiga foi pra escolinha já fazendo xixi normal no vasinho.
como o amiguinho dele ainda fazia xixi nas fraldas, ele começou a querer voltar para as fraldas. Então, isso é muito bom de tu observar. Por que está acontecendo isso com o meu filho? Por que ele está querendo voltar para as fraldas? Porque ele está convivendo com crianças que ainda usam fraldas, entende? Então, é bom para a evolução, mas é bom para te entender também por que a tua criança está regredindo, né? Nesse sentido. E é ali onde ela faz, então, ela cria símbolos, onde ela entende a sociedade, e aonde a criança vai entender tudo como um todo. Então, é muito importante esses 3 tipos de brincadeiras, de construção, faz de conta e brincadeiras tradicionais. Então, gente, coloquem isso na sua recreação, coloquem isso lá na escola, quando tu for dar aula para os teus alunos, e principalmente como pais, passem, né? Eu não vou ensinar essa coisa de velho. Não, gente, é uma maneira de tu interagir com o teu filho, é uma maneira de tu estreitar os laços com ele, de dizer assim, gente, olha do que eu brincava, né? A minha mãe brincava, quando ela era pequena, ela não tinha bonecas, então ela brincava de bonecas de milho quando eu ia pra casa da minha avó. A minha avó fazia as minhas bonecas de milho, eu amava, gente. Eu pegava as bonecas de milho, porque tem milho que tem o cabelo assim, meio vermelho, tem milho que é muito loira, né? E aí tinha um milho mais queimado, assim, com o cabelo já é meio palha mesmo. E aí eu adorava quando a minha avó fazia as mesmas brincadeiras, porque eu pensava assim, nossa, a minha mãe brincava disso aqui. E era muito legal. Gente, agora vamos falar sobre os dragõezinhos de 4 a 6 anos, então. Como eles entendem o mundo? Geralmente, nessa idade, eles já começam a compreender as regras. Então, a gente pode colocar aí brincadeiras que tenham regras, tá? Eles têm já nessa fase uma maior atenção e uma maior concentração. Geralmente é aqui nessa fase que eles começam a expressar... Ai, meu pé tava doendo. Começam a expressar o interesse por os números. Então é muito bom. Pelas letras, pelas palavras, eles começam a querer entender a lei, começa a querer a lei, começa a querer entender o significado daquelas pequenas letrinhas, né? E o grupo, né? Trabalhar em grupo já não são mais egocêntricos, né? Que na fase anterior eles eram egocentristas. Aí já passou o egocentrismo agora, e aí o trabalhar em grupo para eles começa a ter extrema importância. Eles começam a querer pertencer a um grupo. Quem não quer pertencer, né, gente? Desde quando a gente nasce, a gente... Está dando um barulho aqui no caminhão, não te preocupem, tudo normal. Quando a gente nasce, a gente quer pertencer, e eu acho que é uma busca do ser humano na sociedade, sempre pertencer. A gente quer pertencer ao grupo, a gente quer pertencer a uma família, a gente sempre tenta buscar o lugar da gente na sociedade, no grupo que a gente ocupa. Tanto que, né, isso é para a fase mais adolescente, nós não vamos falar de adolescentes, ou pré-adolescentes sim, mas adolescentes não, porque a nossa faixa etária vai terminar lá nos 12 anos, então já é um pouco adolescente, né? Mas as crianças aí começam a querer usar as mesmas coisas que os coleguinhas usam, né? Começam a se distanciar um pouco mais dos pais e aí tentar pertencer a um grupo, então, na sociedade. Mas não é o caso desses pequenos dragõezinhos, eles só trabalhar em grupo para eles já é muito importante. Então, os tipos de atividades mais adequadas para trabalhar com essa criança é atividades onde ela possa explorar, né? Trabalhar a manipulação do barro, por exemplo. As mães não gostam muito, né, gente? Mas é necessário. O Leonardo adorava um barro, meu Deus do céu. Ele vinha pra casa cheinho de barro nos pés. Gente, eu tinha que dar um banho, 2 banhos. Né? E essa fase também, eu não sei se vocês, os dragõezinhos de vocês é assim, mas, gente, é uma briga pra botar no banho, depois uma briga pra tirar do banho, né? Leonardo era tinhoso, gente. Não me dá banho, mãe, só lava meus pés, que hoje eu nem suei. Com aquele cordão aqui, ó. Sabe? Aquele cordão de sujeira. Depois ia pro banho, era uma briga pra tirar. E aí, então, manipulações no barro, coisas de trepar, gente. Qual é a mãe que quase não infarta quando a criança quer trepar numa árvore, né? Mas a gente tem que deixar, dar uma olhada, ficar debaixo, tentar parar caso a criança cair, mas tem que deixar eles brincar, saltar. Atividades que tenham somas, né?
alguma coisa assim em atividades físicas, que daí elas estão na fase assim de querer gastar mesmo a energia, e é bom mesmo, porque se não gasta essa energia, fica incomodando para dormir de noite, não querem dormir, fico lá. Se tão cansado, né, gente, aí já dorme certo, já dorme na certa. Aí tu já pode descansar também durante a noite. E brincadeiras com ou sem regras também dá para fazer com essas crianças, porque agora elas já entendem as regras. E atividades com muita movimentação, que é o que a gente vai prometer aí nessas atividades. Muita movimentação para os nossos pequenos dragõezinhos, para cansar eles e a gente também conseguir descansar de noite. É tão bom quando eles vão na creche, né, que eles vêm cansadíssimos. Leonardo ia na casa da minha madrinha, ela cuidava dele, gente, ele vinha moído, chegava às 6 e pouco, ele já estava cansadão. Era bom. Gente, então é isso. Vamos lá para as nossas atividades práticas.